Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós continuaremos nossas aulas sobre a Idade Média e veremos sobre uma instituição que foi fundamental para o mundo medieval, que foi a Igreja Católica, né? Que foi a única instituição que conseguiu sobreviver daquele período da antiguidade ocidental, né? Do mundo greco-romano e que acabou fornecendo todas as bases teóricas e também fundamentais para a estruturação do sistema feudal que nós tivemos durante a Idade Média. E vamos começar aqui entendendo sobre uma divisão que existia dentro da Igreja Católica, que era entre o clero secular e o clero regular. Lembrando que o clero era o grupo social, né, diretamente ligado à religião, diretamente ligado à Igreja Católica. O clero secular, eles eram um grupo que lidavam mais diretamente, né, com o público mesmo, estavam com contato mais direto com a população. E quando a gente pensa na administração da Igreja Católica, nós temos a divisão dela em arcebispados, né, ou que também, né, eram chamados de arquidioceses, e que nós tínhamos, né, esse arcebispado que era de responsabilidade dos arcebispos. E depois desses arcebispos, nós tínhamos, né, toda uma hierarquia, lembrando também que nós temos o Papa, né, que é a autoridade maior da Igreja Católica, mas depois dos arcebispos, nós temos toda uma hierarquia que era responsável pela administração das arquidioceses. Então, depois dos arcebispos, nós temos os bispos, que também eram chamados de dioceses. E alguns desses arcebispos e bispos, eles tinham também os títulos de cardeais, que era, né, o título mais alto que nós tínhamos na Igreja Católica, estando somente abaixo do Papa. Esse conjunto que nós tínhamos, dos arcebispos, dos bispos e dos cardeais, formavam um grupo que era conhecido como alto clero. Então, a parte mais poderosa, mais alta da Igreja Católica era aí esse alto clero. Depois dos bispos, nós entramos, né, no baixo clero, que eram ainda membros da igreja, mas que tinham uma posição hierárquica um pouco mais baixa. Então, logo abaixo dos bispos, nós temos os paróquios, que são chamados também de vigários, que eram as pessoas responsáveis pelas igrejas, pelas paróquias, onde os fiéis se reuniam, né, para os cultos. Depois dos paróquios, nós tínhamos os padres comuns, que eram instalados em igreja um pouco menor, né? E essa aí era a estrutura do clero secular, que trabalhava, né, mais diretamente com a população nesse momento da Idade Média. Além do clero secular, nós tínhamos o clero regular que vivia mais isolado, então não era um grupo social que estava, né, ligado com as missas, né, e com contato direto com a população. O clero regular, então, era um grupo que era afastado da sociedade, que vivia isolado e se dedicava somente à oração e o ascetismo. O que era o ascetismo? Ascetismo é o sacrifício das necessidades físicas para conseguir aperfeiçoar as qualidades, né, espirituais. Então, eram os monges, né, que faziam parte desse clero regular. Os membros, né, desse clero eram chamados de eremitas, principalmente, né, na região do Oriente mais próximo. Além desses eremitas, um pouquinho mais para frente, lá no século VI, na Itália vai surgir, né, um movimento que também vivia sob as regras, né, da oração, da isolação e do asceticismo. Esse grupo vai criar algumas comunidades que viviam de forma autossuficientes, isoladas nos mosteiros e que vão viver completamente isoladas do mundo laico, né, do mundo profano, do mundo não religioso. Os membros aí, né, desses grupos inspirados nos eremitas, eles eram chamados de monges e viviam dentro dos mosteiros, que eram espaços construídos para abrigar essa comunidade de religiosos isolados.
E veio, né, dentro desses mosteiros a herança, né, que nós temos do mundo antigo, porque os monges se dedicavam muito na tradução e na compilação, né, na escrita de textos que vieram da antiguidade, né, ocidental, principalmente lá os textos de Aristóteles. Então, muito que a gente conhece da antiguidade sobreviveu ao tempo por conta desses monges que viviam isolados, né? E que acreditavam que precisavam dessa vida de isolamento, dessa vida de ascetismo também para conseguir a salvação. E dentro desse mundo dos mosteiros vai aparecer também algumas reformas e algumas revoltas que vão acontecer por conta da dinâmica, né, da Igreja Católica com o mundo, né, feudal. Em um certo momento, nós teremos aí na Idade Média uma interferência, né, dos senhores feudais, da nobreza, na escolha dos abades. Isso acabou levando a um conflito dentro dos mosteiros beneditinos, lá da região de Cluny e de Cister, porque os monges beneditinos, eles queriam o fim da interferência dos senhores feudais dentro dos seus mosteiros e queriam, né, que os mosteiros voltassem a seguir as ideias que foram defendidas originalmente por São Bento. Um dos movimentos, né, de reformas que vai surgir por conta dessa revolta dos monges vai acontecer lá no século XIII. Esses monges, ao invés, né, de pregarem a vida no claustro, a vida isolada, eles passaram a pregar a necessidade da benevolência, da pobreza e do ensino. Então, eles colocavam que precisava se dar a religião para o esclarecimento do homem e que precisavam de um desapego total da vida material. O grande nome que nós temos aí dessa reforma na Igreja Católica foi Francisco de Assis, que criou a ordem, né, dos monges franciscanos. Além dessa reforma, né, que aconteceu por conta, né, dessa revolta de alguns monges com a interferência dos senhores feudais, nós tivemos também uma outra, né, reforma que aconteceu porque também, né, alguns monges estavam querendo acabar com a interferência do Estado, né, como aconteceu com a questão lá do Francisco de Assis, com os assuntos, né, da religião, com os assuntos eclesiásticos. Essa segunda, né, revolta que acontece dos monges vai acabar levando o Papa, que era o Papa naquele momento, Nicolau II, a criar o Colégio dos Cardeais. O objetivo desse Colégio dos Cardeais era tirar a influência dos reis, tirar a influência do Estado na escolha do Papa. Então, ele queria eliminar o cesaropapismo e desligar, né, a religião da política, afastar o Estado da Igreja Católica. E o primeiro Papa que foi eleito pelo Colégio dos Cardeais foi o monge de Cluny, que vai receber o título de Papa de Gregório VII. O que vai ser colocado pelo Gregório VII? Ele vai colocar o fim da investidura leiga, que era a nomeação de bispos e abades, né, pelo Estado. Então, não vai ter mais a interferência do Estado na vida, né, da Igreja Católica. Ele vai colocar também o nicolaísmo. O nicolaísmo vai, por exemplo, acabar com o matrimônio, né, entre os religiosos, entre os padres. Então, ele vai estabelecer medidas que colocassem os membros da igreja separados da vida mundana. E vai estabelecer também a simonia. O que era a simonia? Era a compra e venda de cargos, né, da igreja por autoridades legais e também a compra e venda de objetos sagrados ou espirituais. Então, você poderia estar comprando sacramento ou benefícios eclesiásticos ou o espinho da coroa de Jesus. Então, nós temos aí alguns pontos que vão ser colocados por Gregório VII para realizar uma reforma na Igreja Católica. Só que, né, quando ele faz isso, nós temos o Henrique IV, que era o imperador do Império Romano Germânico, que vai se negar a aceitar esse decreto do Papa.
Só que não há uma aceitação, né, dos religiosos sobre as medidas do imperador, e o imperador vai ter que se humilhar e fazer uma peregrinação implorando o perdão papal. Esse movimento que acontece por conta das medidas colocadas, né, pelo Colégio dos Cardeais, a reação do Henrique IV e depois a nova reação dos religiosos, vai ficar conhecido como querela ou questão das investiduras. Mas esse conflito ele não acaba, né, com essa peregrinação de Henrique IV. Um pouco mais para frente, Henrique IV vai juntar um exército, vai levar esse exército à Itália, vai tirar o Papa do poder e vai colocar Clemente III para ocupar o trono do Papa. Isso vai acabar levando a mais um conflito do Estado com a Igreja, que só vai acabar com a Concordata de Worms, que vai ser quando uma assembleia, né, que era composta por alguns príncipes alemães e, e por alguns funcionários da igreja, vão fazer um acordo que colocava que os bispos teriam alguns símbolos da sua autoridade política colocadas, né, pelo rei, e eles deveriam jurar fidelidade ao monarca como, né, sendo vassalos do rei, mas ainda caberia aos arcebispos, né, colocar os cargos espirituais. Então, tentaram achar aí um meio termo para ter uma influência do Estado na igreja, mas a igreja ainda ter uma autonomia. Nós vimos então, né, na aula de hoje sobre a Igreja Católica, que foi uma instituição, né, muito importante na Idade Média e que determinava, né, as regras de comportamento social, de hierarquização da sociedade, e que influenciava, né, diretamente a vida, né, não só dos servos, dos camponeses, mas também dos nobres, dos grandes senhores de terra nesse período medieval. Nas próximas aulas nós continuaremos, né, a ver sobre o período medieval, mas entraremos já no período da Baixa Idade Média, onde veremos sobre o processo das cruzadas. Então é isso e até a próxima.